No livro de Salmo de número 142. Salmo 142, ele fala sobre oração. E neste ano nós estamos focando mais ainda na oração. Não que não estivéssemos orando nos outros anos, nós entendemos que precisamos orar mais, temos orado pouco. O Salmo 142, ele pode ser intitulado a oração do desamparado, daquele que tem o sentimento de estar desamparado. Existe uma pequena ilustração que ela se chama assim: onde você colocou o sal? Onde você colocou o sal? Diz que um sábio mestre pediu ao seu jovem aprendiz, que estava muito triste, que pegasse uma mão cheia de sal e colocasse em um copo cheio d'água e bebesse aquela água salgada. E o mestre sábio perguntou: qual é o gosto? E aquele jovem aprendiz disse: bem ruim. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e andasse com ele até um lago que estava próximo da onde eles moravam. Os dois foram caminhando em silêncio até aquele lago, quando o mestre disse ao jovem: jogue agora o sal na água. Então o jovem aprendiz jogou o sal na água. E o mestre disse: agora beba um pouco desta água. Enquanto a água ainda escorria, do queixo do jovem, o mestre perguntou para o seu jovem aprendiz: qual é o gosto desta água? O jovem aprendiz disse: bom, mestre. E o mestre perguntou: você sente o gosto do sal? E o jovem disse: não, mestre. Então o mestre se assentou com o jovem, pegou a mão do seu jovem aprendiz e disse: olha, a dor na vida de uma pessoa, ela não muda. Mas o sabor da dor depende de onde a colocarmos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é saber aonde você irá colocar a sua dor. A moral da história é que a gente pode colocar a nossa dor na mão de pessoas que representam nesse universo tão grande, imenso, apenas um copo. Mas você pode também deixar a sua dor na imensidão de um lar que representa o próprio Deus. A diferença não é que nós não teremos mais dor, mas a diferença é que onde nós colocarmos a nossa dor, o resultado será diferente. Onde nós estamos colocando a nossa dor, onde nós estamos colocando o nosso sofrimento, nas mãos de quem nós estamos colocando a nossa dor, nós estamos colocando o nosso sofrimento, nós estamos colocando as nossas lutas. O salmista, ele faz esta oração no meio de um grande perigo, no meio de grandes lutas, e nos diz assim, o Salmo de número 142, nos diz assim: ao Senhor Deus ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê
pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Esta oração é de um homem, de um servo de Deus, que se encontra no fim dos seus recursos. Por isso, a palavra de Deus nos diz, mas buscar primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A oração, ela deve ser sempre o primeiro e único recurso do cristão, e não o último recurso que muitos de nós só usamos quando estamos no desespero, quando nos sentimos desamparados. Por isso hoje você pode até estar se identificando com esse salmo, se identificando com a dor do salmista, pois talvez os seus recursos estão chegando ao fim. Mas, assim como o salmista, você pode crer que Deus tem uma bênção, todo especial para todo aquele que nele crê. Ele tem uma bênção. E o Senhor Jesus, sempre quando chegava diante de alguém e desejava realizar um milagre, ele sempre perguntava: você crê que eu posso fazer isso? Crer é a base essencial para a fé. Pois a palavra de Deus diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que crê nele tem fé de que ele é o único que pode mudar a realidade, seja ela qual for. Mas tudo vai depender de aonde você está colocando a amargura da sua vida. Muitas vezes a nossa vida está com esse sentido de amargo, algo salgado. Mas nós precisamos entender que esse é o processo. Mas precisamos saber na mão de quem estamos colocando a nossa vida. O salmista, ele nos dá aqui pelo menos 3 lições importantes desta oração no meio da aflição, desta oração quando estamos com um sentimento de desamparo. Ele diz que, em primeiro lugar, muitas vezes, ele tem esse sentimento de que ele está fraco, que ele está com desânimo. Os versos 1 e 2 nos deixam bem claro esta questão, em que ele diz, no versículo número 2, derramo perante ele a minha queixa, a minha tribulação. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, no mundo tereis aflições, tereis tribulações, tereis problemas, mas tende bom ânimo. Os problemas não vão deixar você, mas o que nós não podemos perder é a fé, é o ânimo de que Deus está trabalhando. O salmista, quando ele diz que ele está se derramando diante de Deus, é porque ele está fraco. Ele está expondo diante de Deus o que ele deixa bem claro aqui, a sua queixa. Ele conta a sua queixa, que é uma tribulação, que ele não deixa especificado exatamente, mas não importa qual era a queixa que ele tinha. O que importa é que ele foi diante de Deus. O lamento é algo muito importante no processo. Existe uma diferença entre reclamação e lamentação. Reclamação é aquilo que você faz para as pessoas. Lamento é aquilo que você faz para Deus. Os salmos, aproximadamente 50% dos salmos são salmos de lamentações, em que o salmista, o escritor sagrado, ele vai diante de Deus levar as suas lamentações, as suas reclamações. E não pense
que Deus se importa com isso, em que Deus fica chateado, muito pelo contrário, Deus se alegra quando nós podemos expor as nossas queixas a Ele e somente a Ele. Ele se alegra quando nós confiamos e chegamos diante dEle, em que nós podemos derramar toda a nossa amargura diante dEle. Pois quando nós derramamos a nossa amargura, a nossa tristeza, a nossa tribulação diante dEle, essa amargura, ela vai se dissolvendo na presença de Deus. Assim como o sal que foi jogado no lago, toda a nossa tristeza, toda a nossa dor vai se dissolvendo na imensidão do amor de Deus em nossas vidas. Mas quando nós preferimos levar a nossa dor, a nossa amargura, a nossa tristeza ao próximo, infelizmente, ela só aumenta, ela só piora, ela só se torna mais amarga. Por isso, nesta manhã, precisamos fazer esta reflexão. Aonde estamos e para quem estamos levando a nossa dor, a nossa amargura, a nossa tristeza? Nós estamos levando e colocando nas mãos de Deus, ou estamos levando e colocando nas mãos dos homens? Porque, dependendo do lugar aonde você está colocando, você terá o retorno do lugar que você colocar. Se você colocar diante dos homens, provavelmente mais dor e mais amargura irão acontecer na sua vida. Mas se você colocar diante de Deus a sua dor, a sua amargura, clamando por justiça de Deus, pela sua misericórdia na sua vida e na vida das pessoas que o cercam, com certeza a sua vida será completamente transformada, porque a imensidão do amor de Deus nos envolve e nos transforma, conforme diz o salmista. E aqui, depois, no versículo de número 3, ele coloca esta questão de que ele estava sendo perseguido aqui por adversários, por inimigos que estavam perseguindo a sua alma. Ele já estava tendo aqui um problema espiritual, porque os problemas, eles não atingem apenas o psicológico, apenas o físico, mas eles atingem o espiritual, que leva muitas vezes a nos afastarmos de Deus, seja qual for o inimigo, o adversário. Se não colocarmos na mão certa o adversário, o inimigo, seja aquilo que te perturba, se não colocarmos na mão certa, nós estaremos nos afastando de Deus. Por isso, ele declara, exatamente no versículo de número 3, que o seu espírito está esmorecendo. Ele está abatido, ele está arriando, ele está fraco. Ele está com grande desânimo, com aquela situação que está cercando ele. E está abatendo a sua alma. Ele está cansado de tanto sofrer, de tanta pressão que está ao seu redor. E ele entende que isso é uma armadilha que está oculta, conforme fala no versículo de número 3, no finalzinho. Às vezes os problemas da vida, as dificuldades, elas são como armadilhas que estão escondidas, que nem sempre nós percebemos. E o salmista, ele declara isso, ele diz que essas armadilhas estão minando as suas forças. Essas pressões que estão passando ao seu redor, sejam quais forem, estão minando a sua força. Ele coloca isso como armadilhas. Por isso nós temos que estar sempre vigiando e orando, porque, como diz certo ditado, certo dito popular, que ninguém tropeça numa montanha, mas nós tropeçamos em cascas de banana. Pequenas coisas que são lançadas, que o salmista aqui considera como armadilhas, são lançadas em diversos momentos de nossas vidas, em diversas circunstâncias, são lançadas e permitidas pelo próprio Deus para testar a nossa fé.
Por isso, temos que parar e pensar, mais uma vez, aonde estamos colocando as nossas vidas, na mão de quem? E o salmista, mais uma vez, ele ensina outra lição no versículo 4. Terceira lição é que muitas vezes nós vamos estar sem ninguém para nos ajudar. Ele declara isso exatamente quando ele diz que ele olha para a direita. Olhar para a direita tem um significado muito importante para a justiça bíblica e para a justiça de Israel. Olhar para a direita é o local onde deveria estar o advogado de defesa. Olhar para a direita era o local aonde ele viria a sua força. E muitas vezes nós olhamos para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, para os lados e não conseguimos ver ajuda. O salmista, ele estava nessa situação como que não vê ajuda de nenhum lugar. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quando estamos nesse processo de lutas, de tribulações, de problemas, com esse sentimento espiritual, olhamos para os lados e não vemos ninguém que pode nos ajudar. O salmista, ele faz esta reflexão nesses primeiros momentos em que ele diz que ele está fraco, que ele está cercado de problemas, de adversários e que ele não consegue ver ajuda. Muitas vezes estamos nesse processo de depressão, de desânimo, de falta de força. Estamos nesse processo, porque provavelmente estamos colocando a nossa ajuda, a busca da nossa força nas circunstâncias e em pessoas. Mas, no final desse texto, ele conclui numa reviravolta completa, numa mudança espiritual completa. Ele muda completamente o jogo, em que ele para de focar a sua vida no problema, nas circunstâncias, nas pessoas. Ele tira esse foco no material, no físico, e ele leva o seu foco agora para o espiritual, em que agora ele ora com a certeza de que Deus é o único que pode mudar a sua vida. No versículo de número 5 ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Ele faz não apenas um clamor, mas ele faz uma declaração de fé, isto é, eu tenho certeza que apesar de ter olhado para o lado e não ter achado ajuda, de não ter achado refúgio, conforme ele diz no versículo 4, ele encontrará refúgio em Deus. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista, ele sempre entende que Deus não é o último recurso, mas Deus é o único recurso que nós podemos confiar. Fica a pergunta para nós: Deus tem sido nosso último recurso ou Ele tem sido nosso único recurso? Estamos confiando apenas nos homens e aí estamos ficando decepcionados? Ou estamos confiando em Deus? E você pode, nesta manhã, encontrar refúgio, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores, porque é muito fácil dizer que Deus é seu refúgio quando as circunstâncias são boas. Mas segundo o salmista, as circunstâncias ainda não tinham mudado. Se você observar no versículo do número 6, ele diz no finalzinho do versículo 6, porque são mais fortes do que eu. Os adversários, os inimigos, as circunstâncias, a tribulação, os problemas
são mais fortes do que ele, mas não são mais fortes do Deus que ele busca. É isso que nós temos que entender. A força não está em mim, a força não está em você, porque os problemas, os adversários, a tribulação, a doença, a dificuldade são mais fortes do que nós. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, precisamos mudar o nosso referencial, o nosso foco. Estamos olhando para quem? Para o homem? Para o próximo? Estamos olhando para nós? Ou estamos olhando para Deus? Porque muitas vezes o orgulho, a arrogância faz que você olhe só para você, achando que você é autossuficiente, de que você não precisa de nada, nem de ninguém. Mas isso leva ao fracasso. Outras vezes, as circunstâncias e os problemas e as dificuldades fazem você olhar para o outro. Mas, na realidade, nós temos que olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Autor! Por que autor? Porque ele escreveu a nossa história. Por que autor? Porque a sua história ainda não terminou. Ela ainda está sendo escrita. E a sua história só irá terminar no dia que você encontrar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa história só termina de ser escrita quando nós chegarmos na glória. Ele é o autor, porque ele já está ainda escrevendo a história. E o consumador, por quê? Porque o final da história já está decretado desde a eternidade. O final da história já está escrito. Ele já consumou. Nós estamos apenas em processo. O processo é necessário, que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós estamos apenas no processo. A história já foi escrita. A história já foi consumada, a história já foi terminada. Mas nós ainda estamos no processo. Por isso estamos aqui. Quanto tempo vai demorar isso? Eu não sei. Porque só o autor e consumador é que sabe. O tempo, só ele que sabe. O tempo é determinado por ele. Por isso, não podemos olhar para dentro de nós. Não podemos olhar para fora de nós. Mas só podemos olhar para o autor e consumador da nossa história. Por isso temos que crer nisso, mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você se sinta, como ele diz, no cárcere ou na prisão. Mas veja, é uma prisão espiritual. Alma do cárcere, alma da prisão. Ele não está falando, porque nós muitas vezes focamos apenas nos problemas físicos e nos problemas materiais. Mas Deus, ele até trabalha nas coisas físicas e materiais. Mas antes de trabalhar nas coisas físicas e materiais, ele trabalha no seu interior. O trabalhar de Deus pelo Espírito Santo não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É a alma. A doença maior do ser humano é a doença da alma. É o pecado, é a falta de Deus, é o distanciamento que nós temos de Deus. Mesmo aqueles que estão na presença de Deus, muitas vezes como Davi, no Salmo 51, em que ele pede: Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Muitas vezes nós vamos pedir que Deus restaure a nossa alma, restaure o nosso interior. Por quê? Porque Deus, no seu tempo certo, como diz o salmista, em que ele termina, os salmos sempre são poéticos, e em português muitas vezes se perde o sentido. Ele diz: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O justo é o contrário dos adversários, dos perversos, do ímpio. Os justos aqui representa a providência divina, a libertação de Deus, em que Deus, no tempo apropriado, Ele irá colocar pessoas para abençoarem a sua vida. Ele irá fazer que as circunstâncias mudem quando você menos esperar.
Mas para isso, como diz o próprio salmista, esperei com paciência no Senhor. É preciso esperar pelo processo. O autor já escreveu e já terminou a obra na sua vida. É que você ainda não sabe. Ele já escreveu e já terminou. Você não sabe porque você ainda está no processo. Hoje, nós sabemos pela história dos servos de Deus, né, sobre Moisés, José do Egito e outros homens de Deus, os profetas, os apóstolos. Nós sabemos o final da história. Mas aquele momento em que eles estavam passando por isso, eles não sabiam. Eles tinham fé de que o autor estava escrevendo e que a história dele já estava consumada. Você precisa nesta manhã crer nisso. Em quem você está colocando a sua fé? Nas mãos de quem? Eu quero orar mais uma vez por você, encerrando esse momento. E quero convidar você mais uma vez a se colocar de joelhos, colocando agora diante de Deus esse é o seu problema, a sua luta, crendo pela fé que o autor já escreveu e já terminou a história da sua vida. Eu não sei qual é a história da sua vida, mas eu sei que ele já escreveu. Eu sei que ele já consumou. Eu sei que ele já terminou. Mas você precisa entender que tanto eu como você estamos no processo. Tanto eu como você precisamos permanecer firmes. O processo dói. Ninguém disse que o processo não dói. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, sentiu a dor por mim e por você. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele se sentiu desamparado também. Não é privilégio apenas do salmista, não é privilégio seu. O Senhor Jesus declarou isso. Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes nós temos esse sentimento. Mas você pode ter a certeza do seguinte: aquele que escreveu a sua história e consumou, ele também teve uma história de sofrimento por mim e por você. Ele também veio aqui nesta terra por mim e por você. Ele sofreu, ele foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para mostrar que a história está escrita com a vitória no nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, nós te adoramos nesta manhã, porque Tu és o autor e consumador da história de nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, porque além de escrever e consumar a história com vitória, Tu também passou pelo sofrimento da dor. Ó Jesus, Tu sentiu a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da perseguição, da negação, do ódio. Tu sabes, Senhor Jesus, o que nós estamos passando nesses dias, ó Pai. Ó Senhor, e nós cremos que Tu estás conosco até a consumação dos séculos. Nós cremos que precisamos passar, ó Pai, pelo deserto, que somos trabalhados e moldados no deserto. E nós cremos que Tu estás conosco, ó Pai. Nós cremos que essa história já está terminada pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, te agradeço pela salvação em Cristo Jesus. Te agradeço pelo Teu cuidado, pela vida de cada um de nós. Coloco todos que participam deste culto no Teu altar, pois Tu sabes da dor, pois Tu sabes do nosso sofrimento, ó Pai. E por isso Te agradeço, pois tenho certeza que a Tua vontade decretada para cada um de nós é boa, perfeita e agradável. Por isso, eu coloco todos nesta manhã no Teu altar, já agradecendo pela Tua vontade de bênção na vida de todos nós. É por isso que eu oro nesta manhã, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém
e amém.